Olá! Iniciamos agora o 13º episódio do programa Conversando sobre Saúde Mental. Hoje nós teremos a participação especial do psicólogo Davi Araújo, que vai conversar conosco sobre ansiedade. É com você, Davi! Olá, eu sou Davi, sou psicólogo do IFMA, Campus Buriti-Cupu, e nessa conversa de hoje sobre saúde mental, eu propus falar sobre a ansiedade, né? A ansiedade, que é uma queixa que a gente como psicólogo recebe bastante, né? E escuta muitos relatos, né, em relação à ansiedade, que tem a ver com o fato de que as pessoas hoje, dentro de uma observação que a gente faz no cotidiano, se queixam muito, né, da ansiedade, né? A gente se pergunta o que de fato as pessoas têm sentido em relação à ansiedade, porque a ansiedade um sentimento natural, né? Uma emoção que a gente sente cotidianamente. Algumas pessoas estão mais expostas a situações que geram ansiedade, né? E essas pessoas são mais exigidas, né, a lidar com esse sentimento, né? E em alguns casos, essas pessoas têm mais dificuldade para lidar com ansiedade, o que pode transformar essa ansiedade num problema que realmente limite a vida das pessoas, né, no dia a dia. Então, a ideia é pensar um pouco sobre a ansiedade e pensar como é que a gente pode ter uma postura diferente em relação a esse sentimento, que torne a ansiedade algo menos limitante, né, que nos limite menos e que nos cause menos sofrimento, né? Então, inicialmente, conceituando basicamente a ansiedade ela é uma resposta natural que nós temos a eventuais situações de perigo, né, que nós consideramos como situações de perigo. A ansiedade, que é uma herança biológica, né? Então, se nós temos ansiedade, se nós desenvolvemos ansiedade, por uma função, né? Então, a ansiedade tem uma função. Então, nós podemos pensar inicialmente na ansiedade dessa forma, até como uma maneira da gente ter um outro tipo de relação com esse sentimento, né? Percebendo esse sentimento como um sentimento natural, né? E que inclusive tem a ver com essa herança biológica, né? Essa ansiedade ela vai surgir como uma forma da gente se preparar para situações de perigo, né? Então ela é uma reação que nos torna mais atentos, né? mais preparados para lidar com determinadas situações que a gente considera perigosas, né? Então a diferença é que algumas pessoas desenvolvem um padrão de relacionamento com essa ansiedade, ou um padrão de pensamento que faz com que essa ansiedade em alguns momentos se torne tão intensa que ela provoca um alto nível de sofrimento, né? Então, por exemplo, pessoas que têm um padrão de pensamento que a gente chama de pensamento catastrófico, né? Que é o pensamento em que você acaba enxergando as coisas da pior maneira possível, né? Então eu enxergo, eu sempre observo uma situação e um problema como muito maior do que ele é de fato, né? E sempre penso no pior que pode acontecer. Então, esses são tipos de padrões de pensamento, né? Formas de pensamento que podem intensificar a ansiedade, né? A ponto dela se tornar de fato algo que nos cause muito sofrimento, né? Então, eu vou falar um pouco sobre as diferentes maneiras, né? Ou formas como a gente pode lidar com a ansiedade, que façam com que essa ansiedade seja um sentimento que nos acompanhe, né? Porque a gente nunca vai poder eliminar ou controlar a ansiedade, mas que ela não nos limite, né? Que elas não impeçam que a gente tenha uma vida significativa e que a gente deixe de fazer coisas que a gente considera que são importantes para a gente, né? Então, nesses poucos minutos eu vou falar um pouco sobre que estratégias a gente pode utilizar para lidar com a ansiedade. Então, eu acho inicialmente interessante falar sobre como normalmente a gente lida com a ansiedade, né? Assim,
que tipo de postura a gente costuma ter em relação à ansiedade e que é uma postura aprendida, né? Nós aprendemos a ter um tipo de relacionamento com a ansiedade que está muito ligado com a ideia de que a ansiedade é um problema, né? A gente pode falar isso de outras emoções, né? Também, mas falando especificamente da ansiedade, a gente foi ensinado e a gente aprendeu que ter ansiedade é algo ruim, né? E de fato não é algo exatamente agradável, mas a gente tem uma ideia de que sentir ansiedade é algo muito ruim, né? Ou é algo que é de fato muito problemático. Então, quando a gente percebe que tem ansiedade e a gente percebe ela como um problema, a nossa reação automática é de tentar eliminar a ansiedade, né? Então, a gente pode pensar, inclusive, o que a gente tem feito para eliminar a ansiedade, né? Para controlar a ansiedade, né? E geralmente as pessoas, quando procuram, né, um serviço de psicologia, por exemplo, a queixa ou a solicitação, o objetivo, a meta é controlar a ansiedade, né? Como se tornar uma pessoa que não sente ansiedade, que é super tranquila, relaxada, enfim. Porque a gente tem essa postura de achar que a ansiedade precisa ser eliminada, né? Então, a ideia geralmente vai no sentido de como é que a gente pode escapar disso, como é que a gente pode fugir da ansiedade. E a gente normalmente utiliza no dia a dia várias estratégias para fugir da ansiedade, para fugir de sentimentos que a gente considera desagradáveis, né? E o que acontece é que essas estratégias de fuga, né, essas estratégias de controle, acabam se tornando por si só problemáticas, né? E o pior, né, elas não resolvem o problema, né? Elas não resolvem o problema e intensificam o problema. Então, muitas vezes, uma ansiedade que está intensificada, ela é intensificada justamente pelas estratégias que nós utilizamos para escapar da ansiedade, né? E isso acontece porque nós entendemos e percebemos a ansiedade como um problema e como algo que precisa ser eliminado, né? Então, todas essas estratégias de fuga, de controle da ansiedade, elas vão gerar outros tipos de problemas, né, emocionais, por exemplo, como a própria tristeza, né, a própria frustração de não conseguir lidar com o sentimento, o fracasso, a sensação de fracasso. Então, o fato de que as pessoas passam anos tentando lidar com uma questão emocional, com um problema, com uma ansiedade e fracassam. Então, isso gera uma sensação de frustração e de esgotamento emocional, né? Todo o trabalho que a gente faz, né, mental, inclusive, de tentar controlar a ansiedade, por exemplo, isso gera um desgaste emocional e que pode gerar, inclusive, outros problemas, né? E que, essencialmente, gera uma intensificação dessa ansiedade, né? Porque se eu começo a enxergar essa ansiedade como um grande problema, né, eu começo a reagir a essa ansiedade de uma maneira mais intensa. Então, quando alguém eventualmente sente uma ansiedade, uma reação de medo, de ansiedade, a tendência é essa ansiedade se intensificar, né? Então, eu senti uma ansiedade e eu já começo a ter uma reação a esse sentimento, eu começo a reagir a esse sentimento, eu começo a tentar controlar esse sentimento e eu acabo sentindo mais ansiedade, né? Então, o que eu vou falar um pouquinho mais é como é que a gente pode ter não controlar a ansiedade, mas como é que a gente pode ter uma postura diferente em relação à ansiedade que pode fazer com que a gente consiga conviver melhor com ela. Então, indo no sentido contrário da ideia de que a gente precisa controlar a ansiedade, a gente pode pensar num outro tipo de postura que a gente pode ter diante de situações que nos causam ansiedade e diante da própria ansiedade. Então, dentro de uma situação de terapia, por exemplo, a nossa ideia é de que a gente passe a normalizar a ansiedade, né? Então, a ideia é que a gente passe a ver a ansiedade como um sentimento normal e que a gente passe a não ter medo da ansiedade, né?
Isso significa ter um outro tipo de postura, né? A ter um outro entendimento em relação à ansiedade, que não é de controle, mas de normalização, né? Quando a gente fala normalização, a gente fala de perceber a ansiedade como um sentimento normal e que deve ser tolerado, né? Então isso não é uma tarefa fácil e por isso algo que exige uma certa disposição, né? E a gente pode ver isso como um exercício, né? O exercício é nos expor a situações que nos causem ansiedade, para que a gente passe a ter um outro tipo de relação com a ansiedade, né? E a gente, no senso comum, a gente consegue entender isso quando a gente percebe que situações que antes a gente entendia como situações de perigo, ou situações que nos causavam forte ansiedade, com o tempo e com alguma habilidade, a gente começou a ter um outro tipo, ou a perceber que aquelas situações não eram tão perigosas, né? Então a gente nunca deixa de sentir, por exemplo, um frio na barriga ou uma ansiedade em relação a uma situação ou outra, mas quando a gente começa a se expor a essas situações e a gente começa a trabalhar isso, né? Essa ideia de que a ansiedade é perigosa e a gente, pelo contrário, começa a perceber que aquilo é um sentimento que a gente pode conviver com ele, que a gente pode lidar com ele, que ele não é uma coisa que indique de fato que alguma coisa ruim vai acontecer. E a gente começa a fazer uma certa experiência com a ansiedade, né? Então a ideia é a gente utilizar todas as situações que nos causam ansiedade como uma experiência em que eu posso observar essa ansiedade, eu posso sentir essa ansiedade de outra forma, ela não vai deixar de existir, mas eu vou ter um outro relacionamento com ela, que faça com que, ao longo do tempo, aquelas experiências e aquelas situações que nos causavam ansiedade, elas se tornaram menos ameaçadoras, né? Porque nós nos dessensibilizamos, né? Então, dessensibilizar significa que aquelas situações elas não vão ser tão ameaçadoras, né? A gente vai lidar com aquelas situações de maneira mais tranquila, sentindo a ansiedade, mas sem aquela necessidade de controle, né? Então eu vou controlar a ansiedade ou eu vou controlar os meus pensamentos e a gente sabe que não funciona, né? As nossas tentativas de controlar a ansiedade não funcionam. A ideia é a gente começar a perceber essa ansiedade como algo que não é perigoso, como algo que não é um defeito sentir ansiedade. Então isso é um exercício que a gente se propõe a fazer e que é um exercício de enfrentamento, né? Basicamente a gente precisa ter um pouco de disposição para fazer esse enfrentamento, né? O que significa que a gente não vai encontrar uma técnica. A gente pode até ter uma técnica que nos dê uma sensação de relaxamento, enfim, mas no geral a gente não vai ter uma forma eficiente de eliminar a ansiedade. Então é basicamente uma questão de disposição e de aceitação, né? Aceitar que essa ansiedade vai surgir, né? De que alguns sentimentos desagradáveis vão surgir, mas percebê-los de uma outra forma, né? E isso exige também um certo compromisso, né? A gente precisa ter um compromisso com aquilo que a gente considera importante. Então, se eu considero certas situações ou certos desafios como coisas importantes para a gente, para mim, a gente precisa aceitar isso ou lidar com isso, assumir isso como um compromisso, né? Um compromisso de enfrentar a ansiedade, enfrentar os sentimentos ruins, desagradáveis, sem que a gente precise controlá-los, né? Mas que a gente possa aceitar esses sentimentos e eventualmente pensamentos, né? Como coisas que devem nos acompanhar, né? E que a gente pode, nesse caminho, ter um outro tipo de relação com esses sentimentos, que não de rejeição, que não de tentativa de controlar, né? Então, uma lição, digamos assim, uma dica que a gente tenta seguir também é aprender que a gente pode sim lidar com as dificuldades, né?
a gente acreditar mais na nossa capacidade de lidar com dificuldades, né? E aqui eu falo especificamente da ansiedade, né? Então, isso tem a ver com uma postura diferente, né? Não existe uma técnica milagrosa para acabar com a ansiedade. Existe muito mais uma postura que a gente precisa ter, que é uma postura de não esperar que a gente esteja pronto para lidar com as situações, né? A gente não precisa sentir que a gente vai esperar, ou a gente não precisa esperar que a gente não sinta ansiedade para, de fato, fazer aquilo que a gente considera importante, né? Em algumas situações, né, a gente nunca vai estar pronto para lidar com algumas situações. Então a gente não precisa esperar que a gente esteja pronto, né? A gente não precisa esperar que a gente não sinta, né? Ou a gente não sinta ansiedade, por exemplo, para que a gente faça o que a gente se disponha a sentir ansiedade, inclusive, né? Mas sentir ansiedade sem a necessidade de controlá-la, mas tendo uma postura de aceitar, né? Aceitar como algo que vai nos acompanhar, inclusive nessas situações em que a gente eventualmente sinta um pouco de medo, sinta um pouco de insegurança, né? E o trabalho psicológico, né, o acompanhamento psicológico, ele pode acontecer nesse sentido, de que a gente entenda por que algumas situações nos causam medo, por que algumas situações nos causam insegurança e qual o tamanho real desses medos, né, o tamanho real desses perigos, né, para que a gente trabalhe essa ansiedade e que a gente passe a enxergar esse sentimento de uma outra forma. Não tendo medo, né, da ansiedade, não entendendo a ansiedade como um problema ou como algo perigoso, para que de fato ela não se torne algo tão intenso que nos atrapalhe, né? Então, essas são algumas contribuições, né, alguns pensamentos, né, sobre a ansiedade. Claro que tem algumas outras coisas para discutir, para falar, mas eu acho que é um bom ponto de partida para incentivar, né, as pessoas a buscar enfrentar essa situação, ou uma situação que eventualmente possa ser um problema, inclusive com apoio psicológico, né? Obrigada, Davi, pelos esclarecimentos sobre essa temática tão importante que é a ansiedade. Chegamos ao final de mais um programa e agora é hora de agradecer. Nós agradecemos a equipe idealizadora e executora do programa Conversando sobre Saúde Mental. Agradecemos também ao NAPNIS, que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. Agradecemos a CETIC, que é a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Agradecemos a Assessoria de Comunicação do Campus Bacabal. E, é claro, agradecemos a você, espectador, pelo seu tempo e pela sua companhia. Por hoje é só e até a próxima!